Fala galera, beleza? Hoje nós vamos resolver a prova da Polícia Penal do Rio de Janeiro, da SEAP-RJ Banca COSEAC. Por quê? Porque agora eu tô com um projetinho novo aí no canal de resolução de provas anteriores. Não só resolução de questões, né? Resolução de provas anteriores, porque às vezes eu reparo, até pelo fato de também estudar para concurso e tal, que falta esse tipo de conteúdo no mercado. E às vezes a gente fica meio perdido com relação ao que fazer, né? Ah, por que o gabarito é tal? Eu não entendi muito bem a explicação do gabarito comentado. Então agora a gente vai ter esse videozinho aí voltado para essa finalidade. Resolver a prova da SEAP. E se houver um feedback maneiro, nós vamos também ter outras provas lançadas aí no canal. Polícia do Estado do Rio de Janeiro, sei lá, Polícia Penal do Espírito Santo. Aquilo que for aparecendo, a gente vai resolvendo e colocando em vídeo aqui gratuitamente para vocês. Vamos lá. Bom, vamos começar a brincadeira aí. Primeira coisa, tá? Isso aqui, como é que você acessa isso? Você acessa pelo Instagram. Você vai lá no meu Instagram, que tá aqui, né? Alfero Alan. E lá no Instagram tem um link na bio que leva vocês para um drive. Esse drive tem vários materiais gratuitos. Eu vou ver se eu consigo abrir o drive aqui. Tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Espera aí. Tá aí, ó. Tá aparecendo. Deixa eu voltar. Voltei. Olha só. Esse aqui é o meu drive, tá? Tá lá no link da bio lá do Instagram e tem vários assim, materiais e tal. Das matérias, assim, que em algum momento eu criei alguma coisa, né? Tem aí a revisão da Guarda Municipal de Caxias, que são os vídeos que estão no YouTube. Enfim, tem várias coisas aí pra você dar uma olhadinha. Ó, tem material aqui de, sei lá, resolução de questões de direito penal. Beleza? Tá aqui, ó. Sei lá, tem... Esse aqui não é meu, tá? Esse aqui não é meu. Deixa eu ver se tá abrindo aqui. Tá. Esse material aqui não é meu, mas eu não conheço o autor. Por isso que eu coloquei aí pra vocês, porque eu acho ele muito bom. Muito bom. Tanto que eu não coloquei meu nome e tal. Não é meu, não é de minha autoria, mas é um material excelente. Então eu espero que vocês possam usufruir dele. Ok? Aí, sei lá, essa aqui já é minha, já é de minha autoria, tá vendo? Então, a parte lá de direito penal, não sei o que, enfim, tem um material bem bacana aí, né? É um material bem bacana pra vocês. Aí vamos supor, sei lá, legislação penal extravagante, lei de abuso de autoridade. Tá aí, ó, toda bonitinha, organizada e tal, uma lei que costuma cair com uma certa frequência nos concursos públicos. Se quiser dar uma olhada, tá aí gratuitamente para vocês. Às vezes você não vai fazer esse concurso e tal, mas você indica para a pessoa que vai fazer, né? Aí, ó, mini simulado de processo penal para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Tá aí, ó. Caramba, ó. 23 questões, né? Bastante coisa. Materialzinho também de processo penal. Princípios. Olha que bacana. Aí, vamos lá. Direitos humanos. Isso aqui eu fiz para uma galera que vai fazer para a Polícia Penal dos Estado de Minas. Isso aqui são diplomas legais que estavam previstos no edital e são diplomas legais, né? São atos normativos que estão previstos em diversos instrumentos editalícios por aí. Então vale a pena você dar uma olhada. A organização da MPRJ. Esse aqui foi que eu fiz para o concurso recente que teve aí no MPRJ, no MP do Rio. Trabalhei, né? Trabalhei muitos anos aí no MP do Rio. Questões comentadas. Prova de inscrição da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Se você quiser que eu comente essa prova, que eu faça um vídeo a respeito dessa prova aqui, é só você falar aí nos comentários que a gente vai... Aí, ó, coloquei Caraca, eu coloquei esse gabarito comentado bonitinho, ó. Coloquei tanto as questões sem comentários, tá? Quanto as questões com comentários, beleza? E eu vou lançar aqui... Eu não lancei... Não lancei aqui. Eu vou lançar esse material aqui no Drive. Eu vou lançar aqui no Drive para vocês. Espera aí. Vou fazer isso agora.
Ó, voltando lá no Drive. Ó, tá aqui, deixa eu ver. Prova inspetor polícia penal. Agora, né, vamos resolver efetivamente essa prova aqui. Vamos lá. Banca COSEAC, que parecia um pouquinho a FGV, né? Um disclaimer aqui. Um avisozinho inicial é o seguinte. Se você quiser pegar uma banca, aliás, se você se deparar com uma banca de concurso a cujo respeito não haja muitas questões anteriores, a dica que eu vou dar para você é a seguinte. Faça questões da FGV, VUNESP e FGV, VUNESP, aí você pode fazer CESP também. Mas não faz CESP certo e errado não, faz CESP múltipla escolha. Por quê? Porque você fazendo VUNESP, FGV e CESP, você vai abranger o estilo de 99% das questões de concurso. Porque CESP cai muita jurisprudência, FGV traz casinhos concretos, e a VUNESP é uma mescla de ora com casos concretos, ora com questões bem objetivas ali, misturando um pouco de doutrina e letra da lei, ok? Então você, caso não tenha questões da banca que você vai fazer, sei lá, IDECAN, não sei, a própria EDIB, de Guarda Municipal de Duque de Caxias, para a qual não havia muitas questões, eu sugiro que você resolva esse probleminha aí, a partir da resolução de questões de CESP, FGV e VUNESP. Beleza? Vamos lá. O diretor de uma importante autarquia subtraiu a quantia de R$20 mil dos cofres da instituição financeira diretamente para suas contas bancárias no exterior, valendo-se da facilidade que a condição de funcionário autárquico lhe proporcionou para acessar tal quantia. Com essa conduta, o diretor responderá pelo crime de quê? Vamos só fazer uma observaçãozinha aqui, tá? Primeira coisa, você tem que saber o conceito de funcionário público. E o conceito de funcionário público está lá no artigo 327 do Código Penal. O diretor de uma autarquia é funcionário público? É. Por que ele é funcionário público? Vamos ler aqui o conceito, artigo 327. Né? É um caso que se chama aí pela doutrina de interpretação autêntica da norma. Por que é uma interpretação autêntica? Porque ela é feita pelo próprio legislador. Ou seja, não é a doutrina, né? Não são os doutrinadores, não são os tribunais, não é o executivo regulamentando pela via de um decreto, por exemplo, mas é o próprio legislativo que fornece para nós o conceito de funcionário público. Tranquilos? Voltei aqui, tive que dar uma pausa. Voltei. Então, o conceito de funcionário público está no artigo 327 do Código Penal. Vamos abrir aqui o Código Penal para vocês. Espera aí. Não. Uma hora eu vou aprender a mexer nisso, né? É porque não atualiza esse negócio, cara. Impressionante. Eu tenho que sair daqui a tela do PC. Vamos lá, fontes. Agora vai. PC mais câmera. Foi. Tem que fazer, assim, eu tenho que fazer toda uma estripulia aqui para que eu consiga fazer, mostrar às vezes a minha tela, tá? Mas vamos lá. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Isso aqui é o conceito de funcionário público. O conceito de funcionário público propriamente dito, não é o por extensão nem por equiparação. E o 327 traz para a gente o conceito por equiparação. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Aqui, empresa prestadora de serviço, você pode tomar como base as concessionárias de serviço público, né? As concessionárias e permissionárias, embora hoje basicamente são só concessões, né? As permissões têm adquirido uma menor relevância em relação às concessões. Mas o importante aqui é entidade paraestatal. Para a doutrina, tá? A doutrina vai falar para a gente que entidade paraestatal
são aquelas que atuam ao lado do poder público. E para fins penais, que é o que a gente está estudando aqui em direito penal, lá no direito administrativo. Não. Para fins penais, a doutrina compreende como entidade paraestatal as entidades da organização administrativa indireta, ou seja, as entidades da administração indireta, autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedade de economia mista. Beleza? Então, no artigo 307, você teria as entidades da administração indireta e no artigo 327, parágrafo 1º, quando se fala em entidade paraestatal, você tem aí, além do sistema S, você tem a administração indireta, ok? Sendo a autarquia uma entidade de administração indireta, ela compõe, portanto, ela está, portanto, relacionada ao conceito de funcionário público por equiparação. E a partir daí a gente já pode fazer uma análise a respeito da nossa alternativa de prova. Tá? E, voltando aqui no Código Penal, uma outra observação que cabe é: a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão, de função de direção ou assessoramento de órgão de administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Guarda essa informação aí, porque ela é bastante relevante para fins da nossa questão aqui. Vou voltar nela. Vamos lá. Então, nós temos o diretor de uma autarquia subtraindo uma quantia. E o primeiro ponto de relevância é: valendo-se da facilidade que a condição de funcionário autárquico lhe proporcionou. Percebam vocês que ele não detinha a posse direta dessa quantia. E uma vez que ele não detinha a posse direta da quantia, eu não posso falar que é peculato. Porque para que eu tipifique a conduta como peculato desvio ou o peculato apropriação, nesse caso seria peculato apropriação, seria necessário que ele tivesse essa posse. Ele não tem. Então, eu já não posso falar mais que é peculato. Nem peculato desvio, nem peculato apropriação. Aí sobrariam as alternativas de furto, né? Você teria furto aí. Por que não é furto? Simples, gente. Não é furto por causa do princípio da especialidade. Existe uma tipificação penal específica para essa conduta no Código, que é justamente o peculato furto. E onde é que está previsto o peculato furto? O peculato furto está lá no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. Vou mostrar aqui para vocês e nós vamos ler. Você já vai fazendo a referência no seu material. Vale a pena, se você tiver possibilidade, imprimir o material e acompanhá-lo. Você imprime o material e acompanha a aula com o material em mão. Porque dessa forma você vai fazer as anotações que você julgar pertinentes. Vamos lá. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Ou seja, o nosso diretor, e a nossa questão deixou bem claro isso, somente subtraiu a quantia de R$20.000 pela facilidade proporcionada pelo cargo. Logo, nós excluímos a alternativa que fala do delito de furto. E aí nos sobram duas alternativas. Letra A, peculato furto, por se tratar o agente de funcionário público por equiparação. Letra E, peculato furto, com a causa de aumento de pena do 327, parágrafo 2º. De fato, como nós vimos, no 327, parágrafo 2º, existe uma causa de aumento de pena de terça parte para a hipótese em que o indivíduo exerce cargo de direção ou cargo de assessoramento. Então, em princípio, você vai falar assim, cara, o cara é diretor, está numa entidade da administração indireta, é classificado como funcionário público e a pena vai ter que ser aumentada de terça parte, uma vez que ele exerce cargo de direção. Pois é. Mas olha aqui a maldade do seu examinador nessa resolução de questão aqui. Ó. Olha aqui. A pena aumenta de terça parte, administração direta, as pessoas políticas, né? União, Estados, municípios e Distrito Federal, e administração indireta. Olha aqui, ó. Sociedade de economia mista, empresa pública e fundação mantida pelo poder público.
pergunto eu a vocês, está previsto no 327, parágrafo 2º, está prevista, né? No 327, parágrafo 2º, a figura da autarquia? Não, não está. E a jurisprudência do STJ, por exemplo, é muito tranquila em afirmar o seguinte, ora, se não está prevista a figura da autarquia no 327, parágrafo 2º, se o indivíduo exerce cargo de direção ou assessoramento em autarquia e pratica um crime funcional, ele não pode sofrer esse aumento de pena. Do contrário, se ele sofrer esse aumento de pena, nós estaremos fazendo uma analogia em prejuízo do réu. Uma flagrante violação, portanto, ao princípio da legalidade. Logo, a letra E está errada. O gabarito, portanto, letra A. Letra A de amor. Letra A de alfa. Letra A de Alain. Tranquilos? Show? Espero que sim, tá? Vamos lá. Letra B. Sobre o princípio da ultratividade da lei penal, indica a opção correta. Não se aplica às leis excepcionais ou temporárias. Sim. E... Espera aí, deixa eu voltar, né? Porque eu sempre cometo essa gafe. Voltei. Princípio da... Voltando aqui, né? Gabarito letra A. Beleza? Peculato furto, porque se trata de agente público por equiparação. Questão enjoadinha. Beleza? A questão número 2. Sobre o princípio da ultratividade da lei penal, indica a opção correta. Esse princípio não se aplica às leis excepcionais ou temporárias. Se aplica, gente. Vamos lá. Quando você vai estudar o Instituto da Lei Penal no tempo, você precisa ter em mente que a lei penal tem duas características muito interessantes. Ela tem a ultraatividade e ela tem a retroatividade. A isso nós chamamos de extraatividade da lei penal. Por que é extraatividade da lei penal? A extraatividade da lei penal consiste na capacidade da lei penal de flutuar no tempo, produzindo efeitos para além do período em que ela já foi revogada e alcançando fatos que ocorreram antes de que ela entrasse em vigência. Quando ela produz efeitos para além da época que ela já foi revogada, nós tratamos isso como ultraatividade da lei penal. Quando ela alcança fatos que ocorreram antes de que ela entrasse em vigor, nós denominamos isso de retroatividade da lei penal, ou seja, a lei voltou no tempo. Para efeitos de comparação, se você gosta de ficção científica, lembra do filme Interestelar, né? Em que o Cooper, lá no finalzinho do filme, ele cai lá na singularidade que ele consegue... e ali o filme mostra pra gente a dimensão do espaço-tempo de forma física, né? De forma tátil, e fica mais fácil pra gente compreender isso. Então é exatamente aquilo ali. Quando ele vai andando, conforme ele vai andando, ele vai flutuando em janelas temporais, é o que acontece com a extraatividade da lei penal. Ela pode ir para frente ou ela pode voltar para trás. E feitas essas observações, você precisa ter em mente mais uma coisa. A lei penal só goza de extraatividade, ou seja, só goza de ultraatividade ou retroatividade benéfica. Então a lei só vai ultraagir para benefício e ela só vai retroagir para benefício. E no final das contas, tudo vai dar retroação benéfica. Como assim, Alain? Você pode explicar? Posso. Então vamos lá. Aqui a gente preciso me valer da minha quase mesa digitalizadora, né? Então você pensa aqui comigo. Eu vou fazer aqui e eu vou mostrar para vocês essa capacidade da lei penal no tempo. Então vamos lá. Você tem a lei penal 1. O crime ocorreu, vou botar aqui, ó. Espera aí, eu vou abrir para vocês uma janelazinha específica e eu vou... A gente sempre precisa voltar da mesma forma aqui. Então, a prova... achei. Vamos lá. O crime ocorreu em 10/6/2023. Sob a vigência da Lei 1. Lei 1, pena 2 a 4 anos. Maneiro. Então, o fato ocorreu sob a vigência da Lei 1, pena 2 a 4 anos. Vamos entender primeiro o conceito de ultraatividade da lei penal.
No decorrer do processo, vou botar aqui, ó, no decorrer do processo ou da investigação, não vai fazer diferença para essa finalidade, entra em vigor a Lei 2. Pena 3 a 4 anos. Perdão, 3 a 5 anos. Primeira informação aqui. Qual lei é mais benéfica? A Lei 1 ou a Lei 2? Fica claro, pelas balizas penais estabelecidas, que a lei mais benéfica aqui seria a Lei 1. Mas a Lei 1 está revogada, ela é revogada no curso do processo. Ainda assim, no momento de aplicar a pena lá na sentença, o juiz vai usar a Lei 1? Sim. Por quê? Porque ela é mais benéfica para o réu. Ah, não, mas ela já foi revogada, ela morreu juridicamente. Ela tem que parar de produzir efeitos. Pois é, como regra, sim. Mas, considerando que ela é mais benéfica do que a Lei 2, ela acaba produzindo efeitos para além do período da revogação. Lá na hora de sentenciar, o juiz vai verificar qual foi a lei mais benéfica, qual é a lei mais benéfica para o réu. A lei que ocorreu é a lei que mudou no curso do processo, a Lei 2, ou a Lei 1, que foi a lei que estava vigendo no momento da prática do fato. É a Lei 1 que é mais benéfica. Logo, na medida em que a Lei 1 produz efeitos, na medida em que a Lei 1, ainda que seja revogada no curso do processo, continua a produzir efeitos por se tratar de legislação mais benéfica, ela usufrui da característica da ultraatividade da lei penal. Então, isso aqui é um caso de ultraatividade da lei penal. A lei penal produzindo efeitos para além do período da sua vigência. Tranquilos? Entendemos? Agora nós vamos usar um exemplo de retroatividade da lei penal. Agora nós vamos falar de retroatividade da lei penal. Vamos usar o mesmo caso aqui, a gente só vai inverter as penas. O crime ocorreu em 10 de 6 de 2023, sob a vigência da Lei 1. Pena 3 a 5. No decorrer do processo, entra em vigor a Lei 2. Pena 2 a 4. No momento da sentença, qual lei eu vou aplicar? A Lei 1 ou a Lei 2? Simples, a Lei 2. Por quê? A lei penal só volta no tempo para só volta no tempo para benefício do réu. Ah, não, mas eu não estou entendendo. Por que você fala que ela voltou no tempo? Simples. Na data do fato, ela não estava em vigor. Ela não produzia efeitos jurídicos ainda. Ela não existia no ordenamento jurídico. Ela só passa a existir no ordenamento jurídico para regular aquela conduta, para tipificar aquela conduta, bem depois dos fatos. E ainda assim ela irá alcançá-lo. Por quê? Porque ela está voltando no tempo. E por que ela volta no tempo? Para beneficiar o réu. Entendemos? Então, a essas duas características, ultraatividade e retroatividade, nós chamamos de extraatividade da lei penal. Espera aí. Deixar bonitinho, né? Porque eu tenho um toque. Se eu não deixar esse aqui com cores diferentes, não sou eu que estou fazendo isso. Extratividade da lei penal. Até colocar mais aqui para frente, já que a gente está numa relação de gênero e espécie. Extratividade da lei penal. 1. Ultratividade. 2. Retroatividade. Entendemos isso? Então, a lei penal pode tanto ir para um período posterior à sua revogação, quanto retornar para um período em que ela não estava produzindo efeitos para benefício do réu. Vamos avançar aqui agora para resolver a nossa questão. Então, feitas essas explicações, vamos indicar a alternativa correta aqui. Sobre o princípio da ultratividade, indica a opção correta. Não se aplica às leis penais temporárias ou excepcionais? Sim, se aplica. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho na alternativa correta por que se aplica. Esse instrumento se aplica apenas aos casos de crimes de competência do tribunal do júri em virtude da gravidade dos delitos. Não, gente, não se iluda, tá? Não se iluda com relação a isso, porque
A gente pensa que o crime de competência do júri são crimes sempre com... Como são crimes contra a vida, são sempre crimes apenados com sanções muito elevadas e não. Não, a maior pena base que nós temos aí no Brasil é a extorsão mediante sequestro com resultado morte. Ela não é competência do júri. A pena mínima dela é de 24 anos. Hoje nós temos uma outra pena mínima também que que está bem elevada, que é a pena mínima do feminicídio, né, do 121A do Código Penal, está 20 anos. O latrocínio, que é o roubo qualificado pela morte, né, na modalidade consumada, ele tem pena mínima de 20 anos. Então, assim, não é só o fato... E o latrocínio é de competência do juiz singular. Tal qual é de competência do juiz singular o crime de extorsão mediante sequestro qualificado pelo resultado morte. Então, nem sempre o júri vai ter as penas mais elevadas. Os crimes de competência do júri vai ter as penas mais elevadas. Um exemplo disso é o infanticídio. O infanticídio, eu vou até conferir agora, mas a pena do infanticídio é 1-3. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Não, 2-6. Mas, por exemplo, o autoaborto é 1-3. Infanticídio 2-6. Autoaborto 1-3. Então, veja, autoaborto 1-3. Extorsão mediante sequestro qualificada pela morte, 24-30 anos. Então, vejam vocês que essa alternativa nem tem muito sentido. A outra atividade da lei penal sempre ocorrerá em prejuízo do réu? Não. Tá? Ela somente pode ocorrer para benefício do réu. Somente ocorrerá outra atividade da lei penal em prejuízo do réu nos casos de reincidência. Também não. Você não atrela a extra atividade da norma penal à reincidência do réu. Não tem nada a ver isso daí. Gabarito a letra E. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua cessação, o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Período de sua duração, aqui ele está falando de lei excepcional, perdão, lei temporária. Ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aqui ele está falando da lei excepcional. Exemplo de lei temporária, a lei vigorará durante o ano de 2014. Sei lá, a lei da vender ingressos durante a Copa do Mundo, ou vender produto falsificado durante a Copa do Mundo, pena 1-4 anos. Essa lei só durará no ano de 2014. Então, ela já nasce com prazo pré-determinado para o seu final. E a lei excepcional, embora também ela tenha a marca de vigência determinada, ao contrário da regra geral, na regra geral, as leis têm uma pretensão de vigência indeterminada. Isto é, ela vai produzir efeitos até que venha outra lei e a revogue. Exemplo, o Código Penal é de 41. Então, nós temos parte do Código Penal que se mantém inalteradas desde 1941. Então, já são 80 anos aí, né? 84 anos. Em compensação, as leis excepcionais e temporárias, elas nascem para durar por um prazo determinado. A diferença entre uma e outra é, na lei temporária, eu já sei a data final. Na lei excepcional, eu sei que ela vai durar por um determinado período de tempo, porém eu não consigo, de antemão, dizer o final. Melhor exemplo disso, Covid-19. Você sabe o problemaço assim, da Covid e tal, muita gente morreu, eu perdi amigos, né, pessoais ali, meu círculo íntimo de convivência durante a Covid. Então ninguém sabia quanto tempo ela ia durar. Sabia que era uma situação circunstancial, mas ninguém sabia quanto tempo ela ia durar. Então se o presidente da República à época sancionasse uma lei prevendo furar a fila da vacinação, pena, reclusão de 1-4 anos, aquilo seria uma hipótese de lei excepcional. Por quanto tempo essa lei vai durar? Enquanto durar a pandemia de Covid. Ninguém sabia ao certo quanto tempo duraria. Ok? E por que as leis excepcionais ou temporárias vão ser aplicadas aos fatos praticados durante sua vigência, ainda depois da revogação delas? Isso a gente precisa explicar. As leis excepcionais ou temporárias têm uma característica chamada autorrevogação. Isto é, quando chega o prazo da lei temporária e quando cessa a circunstância da lei excepcional, elas se autorrevogam. Elas não precisam de que venha uma nova lei para revogá-las. Aí eu pergunto a vocês, essa autorrevogação significa que veio uma outra lei e a revogou
extirpando a figura criminosa do mundo jurídico? Não. Só significa que chegou o prazo de duração dela chegou ao fim. E aí tem uma questão de política criminal. Pensa comigo. Se a autorrevogação implicasse o sumiço da figura criminosa, nós teríamos uma situação de generalizada impunidade. Alan, por que isso? Simples. Imagina a questão de furar a fila da vacina no Covid. Imagina que houvesse um crime para isso. Eu acho que a pandemia, eu posso até olhar aqui na internet, duração da pandemia Covid Brasil. Deixa eu ver aqui. Quando foi o período da pandemia? Foi de 11 de março de 2020 até 5 de maio de 2023. Ou seja, nós ficamos mais ou menos aí oficialmente 3 anos em pandemia. Imagine você, tá? Imagine você que só fosse possível só fosse possível investigar, processar, julgar e punir uma pessoa durante o período de vigência da lei no Covid-19, que durou mais ou menos 3 anos. Aí vamos lá. No finalzinho lá, durou até maio de 23. Imagina que em abril de 23 se descobriu que uma pessoa furou a fila da vacinação. Ora, se eu só pudesse punir essa pessoa durante o período de vigência da lei, eu teria de abril até maio para investigar, processar, julgar e punir. Daria tempo? Naturalmente não daria tempo. Qual seria a consequência jurídica disso? Impunidade. Então, por conta disso e também por esses outros motivos dos quais já falamos, a lei excepcional vai se aplicar ao fato ocorrido durante sua vigência. Beleza? Ainda que ela não esteja mais em vigor. Tranquilos? Vamos lá. Vamos seguir. Questão número 3 agora. Questão número 3 agora. Espera aí. Em relação ao cumprimento das penas privativas de liberdade previsto no CP, indica a opção incorreta. Alternativa incorreta. Vamos lá. Vamos uma por uma. Condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 e não exceda 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Tá certo, tá? Isso mesmo. Até 4 anos aberto, de 4 a 8, de mais de 4 até 8, semiaberto, acima de 8, fechado. Essa regra só vai mudar se for reincidente. Se for reincidente, ele pode começar a cumprir no semiaberto, beleza? Se for reincidente, ele vai cumprir no semiaberto. Tem gente que vai falar na doutrina que quando ele é reincidente ele deveria começar a cumprir no regime fechado, tá? Mas o STJ tem posicionamento no sentido de que quando ele for reincidente é possível que ele comece desde logo no regime semiaberto. O condenado não reincidente, cuja pena seja inferior a 4, poderá desde o princípio cumprir no regime aberto, tá certo? Letra C. O condenado a pena superior a 8 anos deverá cumprir a pena integralmente em regime fechado. Não, isso aqui está errado, tá? O gabarito é essa daqui. E essa questão aqui é maléfica. Por quê? Porque o único erro dessa questão, dessa alternativa, ela está na palavra integralmente. Antigamente não, né? Nós temos essa previsão até hoje lá na Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, que ela vai falar que, em se tratando de crimes hediondos, o regime de cumprimento é integralmente fechado. E já faz muito tempo, tá? Já faz muito tempo que o STF declarou essa previsão inconstitucional. Ela é incompatível com a Constituição. Por via de consequência, nós temos que, mesmo que a pessoa seja condenada a uma pena altíssima, ela tem direito à progressão de regime. O erro da questão fala que ela vai cumprir a pena integralmente em regime fechado. Não, ela não cumpre a pena em regime integralmente fechado. Ela cumpre a pena em regime inicialmente fechado. Vamos lá, então o gabarito aqui é letra C. Letra C de casa, letra C de coração, letra C de Charlie Romeu. Letra D. Condenado por crime contra a administração pública terá progressão de regime condicionada à reparação do dano que causou a devolução do produto ilícito com os acréscimos legais, tá certinho.
Letra E, considera-se em regime aberto a execução de pena em caso de albergado estabelecimento adequado. Inclusive, vale mencionar para vocês que o STF fala que se não tiver vaga nesse, por exemplo, regime aberto, se você não tiver vaga em regime de casa, se você não tiver vagas em casa de albergado ou estabelecimento congênere, isso não autoriza a manutenção desse indivíduo num regime mais gravoso, tá? Aí vai ser vai ser obrigatória a concessão de prisão domiciliar para ele. 4. Em relação às condutas configuradas como crime de abuso de autoridade, consideradas assertivas, com o estrangeiro preso mediante violência, exibir-se a curiosidade pública não configura. Aqui, cara, você não precisava nem conhecer muito a lei de abuso de autoridade para saber que isso aqui está errado, né? Obviamente, isso aqui vai configurar, tá? E observação aqui, a dica, na verdade, de prova. Abuso de autoridade é uma lei bem tranquila de você compreender, tá? Algumas observações são: não tem pena superior a 4 anos, não existe crime culposo e as penas são detenção e multa, não tem nem pena de reclusão ali. Deixa eu até ver se não teve alteração, que eu estava fazendo essa análise esses dias, mas eu acho que é isso mesmo, não tem reclusão. Não tem pena de reclusão na lei de abuso de autoridade, tá? Então, pegou uma questão de abuso de autoridade, pô, não lembra, não leu a lei direitinho e tal, bota na sua cabeça isso, só tem pena de detenção, não tem pena máxima além de 4 anos, todas as penas têm previsão de aplicação de multa não existe crime na modalidade culposa. Dito isso, vamos ler o restante aqui. Submeter a vítima de infração penal a procedimentos necessários que a leve a reviver a situação. Isso aqui é revitimização, né? Você não pode ter revitimização, isso aqui está certo. Número 2 está certo. A número 1 está errada. Se a número 1 está errada, a gente já vai eliminar. Letra B. Não, por enquanto a gente só elimina a letra E, né? Se a número 1 está equivocada, por enquanto a gente só elimina a letra E. Porque a letra A fala que 1, 2 e 4 estão incorretas. Dois está certa, então a gente já vai eliminar letra A. 3. Aliás, a gente pode eliminar a letra C também, porque ela fala que a número 1 está correta. Caramba, olha como é que já ficou melhor a nossa vida, né? 3. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal reservada do preso com seu advogado é tipificado como crime de abuso de autoridade. Tá certo isso daqui. A 3 está certa. 4. Manter os presos de ambos os sexos na mesma cela não é considerado crime. Pô, óbvio que é, né, gente? Inclusive, a gente já teve até casos trágicos ali na história da nossa repressão penal, né? De adolescente que foi colocada com preso, adolescente do sexo feminino foi colocada com preso do sexo masculino maior de idade, né? Um absurdo isso. Então, qual seria o gabarito aqui? 2, 3 e 4 estão corretas? Não, apenas 1 e 4 estão incorretas. A 4 está incorreta, gabarito letra D. Aí, ó, matamos. Você não precisava nem saber a número 5 para acertar essa questão. Olha que legal, não é verdade? E prova, aqui, presta atenção aqui em mim. Às vezes prova é isso, tá? Ainda mais que prova assim com esses itens para você julgar, nem sempre você precisa saber tudo. Às vezes você sabendo 1 ali, 2 dos 5 que estão disponíveis para você julgar, você já consegue chegar à resposta correta. Questão número 5. José foi condenado por diversos crimes, totalizando uma soma de penas privativas de liberdade que chega a 50 anos. O tempo máximo de cumprimento vai ser o quê? Aqui, ó. Olha aqui para mim. Peraí. Olha aqui. Quando se fala do tempo máximo de cumprimento de pena, assim, no Brasil ninguém fica preso mais de 40 anos, que antigamente era 30, né? Agora aumentou para 40. Isso é para efeitos da unificação de penas. Não é para efeitos de progressão de regime. Quando a pessoa pega uma pena muito alta, de 100, 200, 300 anos, em cima daquilo ali é que você vai calcular livramento condicional e progressão de regime. Ok? Então, cuidado. Quando a gente fala ali que a pessoa
só pode ficar 40 anos presa, significa que se ela tiver pegado mais de 40, todo o cálculo para fins de progressão e livramento não é feito em cima do máximo de 40 estabelecido pela lei, mas sim pelo máximo de pena, aliás, pelo total da pena que ela pegou lá na sentença, tá bom? Então, cuidado com relação a isso aí. Ah, lá, mas ele tá 40 anos. Aí, no 35º ano, ele vai lá dentro do presídio, ele foi condenado a 100 anos, por exemplo. Aí ele já tá... O máximo que ele pode pegar é de 40 anos. O máximo que ele pode ficar preso é 40 anos. Aí vamos supor que lá no 30º ano, 35º ano, ele foi lá e cometeu um homicídio qualificado. Pegou uma pena ali de, sei lá, 20 anos de reclusão. Ele só vai ficar até o máximo de 40? Não. Sabe por que não? Por causa do 75, parágrafo 2º do Código Penal. Olha só o que o 75, parágrafo 2º vai falar pra gente. Sobrevindo condenação por fato posterior, peraí. É aqui, ó. Cadê? Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se para esse fim o período de pena já cumprido. É por isso que o cara pode ficar até mais de 40 lá, né? Desde que essas condenações sejam por fatos posteriores. Não são os fatos anteriores que foram julgados depois. São os fatos que ocorreram posteriormente. Beleza? Voltando aqui para a nossa questãozinha de prova. O gabarito aqui, deixa eu ver qual é o gabarito. As penas deverão ser unificadas. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos voltar aqui. As penas de José deverão ser unificadas e ele deverá cumprir um máximo de 40 anos. Artigo 75, parágrafo 1º do Código Penal. Tranquilebes? Que bom, né? Que bom que tá tranquilo. Vamos lá, questão número 6. Caso estava em cumprimento de pena privativa de liberdade. Essa questão aqui, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Vamos lá. Primeiro, essa questão na minha visão não tem gabarito. Não só na minha visão, né? A minha visão não é muito relevante, mas a visão de várias outras pessoas aí também tem gabarito. Estava cumprindo pena privativa de liberdade, por vários dias solicitou atendimento médico. Apesar da esqueça, o policial penal, por seu pavilhão responsável, afirmou que se tratava apenas de um resfriado que não tinha necessidade de atendimento médico que iria passar. Revoltado, caiu de forma ríspida, xingando o servidor, que prontamente considerou o fato falta grave. Enviou para o isolamento. Ao final do 10º dia de isolamento, Caio desmaiou, foi hospitalizado e morreu. O médico atendeu e falou que havia um processo infeccioso no pulmão agravado pela demora no atendimento. A conduta do funcionário. Para mim, não tem nenhuma resposta correta. Homicídio culposo, porque agiu com imprudência, imperícia e negligência? Primeiro, se ele tivesse que agir com culpa aqui, somente na forma de negligência, né? Que é uma omissão É uma omissão, ele teria se omitido. O outro lado da história é por que não haveria se falar em culpa aqui? A culpa aqui seria complicada de você falar porque ele vai lá e joga o cara para o isolamento. Tá? Ele joga o cara para o isolamento, etc. e tal. Mas, ainda que você quisesse considerar que ele fez essa violação objetiva de um dever de cuidado na modalidade negligência, não há que se falar aqui em imprudência nem em imperícia. Além disso, a questão fala homicídio culposo porque agiu com imprudência, negligência e perícia? Não, teria que ser imperícia. Então, a gente já exclui letra A. Não pode ser letra A aqui. Homicídio doloso, o gabarito é letra B, porque a ele incumbia o dever jurídico de agir para evitar o ocorrido. Eu concordo que a ele incumbia o dever jurídico de agir para evitar o ocorrido. Ele é um agente garantidor. Tá? Seria uma omissão penalmente relevante. Maneiro. Mas eu pergunto a você, em que momento a questão fala pra gente que ele agiu com dolo? Se você me mostrar aí no enunciado, pode comentar aí, pode me procurar lá no Instagram e mandar mensagem que eu vou ficar muito feliz em compreender, porque eu não compreendi o dolo. Eu não consigo. O dolo, gente, o dolo não vem da cabeça do examinador nem da cabeça do candidato. O dolo precisa ser extraído das informações que são postas na questão. Alan, será que não seria aí um dolo eventual? Onde que a questão fala que ele agiu com dolo eventual?
Só você falar para mim. Não tem aí. Mas esse aqui foi o gabarito dado pela banca. Discordo dele, tá? A meu ver, essa questão deveria ser anulada porque não tem gabarito correto. Conduta atípica por superveniência de causa absolutamente independente. Não. Não. De fato, existe uma concausa aqui. O que é uma concausa? A concausa são duas causas agindo em conjunto que, uma vez que elas operam em conjunto, elas produzem um resultado danoso. Elas produzem o evento ali lesivo. Tem uma concausa aqui que é prévia. Por que ela é prévia? Ela existe antes da conduta do agente público. Que concausa é essa? A doença dele. Aqui, ó, o médico que atestou fala que havia um processo infeccioso no pulmão. Então, isso aqui, mais a demora do atendimento, provocaram a morte do preso, do Caio. Então, as duas causas atuando em conjunto produziram o resultado morte. Maneiro. Essa causa é superveniente absolutamente independente? Não. Não. Ela é pré-existente. Ela existe, o processo infeccioso no pulmão existe antes de ele tomar a pernada aí do agente público e receber o isolamento quando não deveria ter sido isolado. Por isso que o gabarito também não pode ser letra C. E ainda que fosse uma concausa absolutamente independente, se essa concausa é absolutamente independente, superveniente, ou seja, ela não tem nada a ver com a conduta inicial do agente, exemplo aqui que você já viu em provas. Eu quero matar alguém, eu vou lá e atiro na pessoa para matá-la. Só que nesse exato momento, ou segundos depois, cai um raio na cabeça dela e mata ela. Ela não morre pelo tiro, ela morre pelo raio. Isso é uma concausa absolutamente independente, superveniente, que por si só produziu o resultado. Alan, por que ela é absolutamente independente? Porque ela não tem nada a ver com tiro. O raio cair na cabeça da pessoa que eu atirei não tem nada a ver com tiro. Por isso que ela é absolutamente independente de mim. E por que ela produziu por si só o resultado? Simples, porque ela que matou, não foi o tiro. Alan, você responderia pelo quê? Eu responderia por homicídio tentado. Por que tentado? Lembra do conceito de tentativa? Crime tentado é aquele que está no artigo 14, inciso 2. Diz-se o crime tentado, inciso 2, né? Inciso 1 é consumado, inciso 2 é tentado. Tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso é o conceito de crime tentado. No meu exemplo que eu dei o tiro e caiu o raio e matou a pessoa, qual foi a execução que eu iniciei? Comecei a atirar. Por que ele não se consuma? Porque cai o raio. Ela só não morre do tiro porque ela morre do raio primeiro. Então, também não tem com causa absolutamente independente e superveniente. Também não existe isso. Letra D. Crime de tortura por submeter pessoa sujeita a medida de segurança. Não, ele não é sujeito a medida de segurança. Tá? Ele não estava sujeito a medida de segurança. Ele estava sujeito a uma pena privativa de liberdade. A questão deixa claro isso daqui. Medida de segurança se ele estivesse recebendo um tratamento. Se ele fosse inimputável e estivesse recebendo um tratamento. Fosse uma detentiva, fosse um ambulatorial, ele estivesse recebendo um tratamento. Ok? Omitindo-se quando crime de submeter a pessoa sujeita a medida de segurança a sofrimento físico e mental, omitindo-se quando tinha o dever de evitá-los. Não. Essa parte da omissão aqui, não. Essa submissão aqui, a gente até poderia classificar que ela ocorreu, né? A gente poderia dizer que ela ocorreu. Mas ele não se omite aqui em relação à prática de tortura. Ele não é o omitente. Ele é o comitente. Ele não deixa de fazer. Ele faz, mandando o cara para o isolamento. A gente até poderia falar de tortura aqui, porém, o preso aqui não estava sujeito à medida de segurança. Ele estava sujeito a uma pena privativa de liberdade. Para além disso, você ainda deve considerar o seguinte. Vamos ver aqui, ó, lei de tortura. Constranger alguém mediante emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental.
O inciso 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com perigo de violência, grave ameaça, intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medidas de caráter preventivo. A gente até poderia falar do artigo 1º, inciso 2 da lei de tortura, mas assim, considerando que aí se fala de medidas de segurança e a questão não traz outras informações a respeito de uma punição, de um castigo, também não posso falar que o gabarito é letra D. Crime de omissão. Não seria crime de omissão de socorro, porque a omissão de socorro ocorre quando você não tem um dever jurídico de impedir o resultado. Nas hipóteses em que nós temos um agente público que mantém alguém sob sua custódia, ele tem a obrigação legal de impedir a produção de um resultado lesivo. Consequentemente, ele não responderia por omissão de socorro. Ele responderia na forma do artigo 13, parágrafo 2º, na condição de agente penalmente garantidor. Nós chamamos isso de omissão penalmente relevante. Por isso que a ele não seria imputável a prática do crime de omissão de socorro. Se sou eu que estou passando na rua, vejo alguém ali agonizando, eu tenho o dever de socorrer? Sim. Eu tenho um dever específico ou um dever geral de socorrer? É um dever geral, um dever que incumbe a qualquer indivíduo que vive em sociedade. E se eu não responder? E se eu não prestar o socorro à pessoa, eu vou responder? Sim, eu responderei por omissão de socorro. Significa que eu, Alan, tenho que pegar a pessoa, botar no carro e levar para o hospital? Negativo. Prestar socorro alô, é do bombeiro? Ó, tem uma pessoa assim, assim, assado e tal. Acabou, já prestei o socorro. É isso. Beleza? Então, não tem gabarito certo. O gabarito dado pela banca é a letra B. Nós vimos que não tem o menor sentido, porque a questão não deixa claro aí o animus necandi, que é o dolo de matar. Mas, se você fez essa prova, e esse gabarito aqui impediu você de prosseguir no concurso, você está por uma questão, de repente seria o caso de você ingressar com a ação, tá? Fica a dica aí. Considerando as diretrizes estabelecidas na portaria interministerial, essa portaria foi revogada, tá? Entrou em vigor em janeiro desse ano uma outra portaria. Mas essa questão aqui não é de direito, tá? Essa questão aqui é de língua portuguesa. Dá para a gente conseguir resolver tranquilamente. Ação obrigatória para os órgãos de segurança pública em situações de lesão ou morte decorrente do emprego de força promover uso indiscriminado de arma de fogo? Ou seja, se eu estou diante de uma situação periclitante, aí eu vou sair atirando a esmo para tudo que é lado. Não, né? Então, no menor sentido isso daqui. Letra B. Omitir a comunicação do fato ao superior imediato e à autoridade competente, a fim de evitar possíveis sanções. Que delícia, né? Tá quase uma fraude processual isso aqui. Não pode, né? Aqui, em princípio, poderia ser uma prevaricação. Hoje, por exemplo, a portaria fala que você tem que comunicar ao MP, né? Quando você tem morte provocada ali por intervenção de órgão da segurança pública e tal. Letra C. Facilitar a prestação de socorro e assistência médica aos feridos, garantindo atendimento imediato e adequado. Perfeito. Letra C de casa. Letra C de coração. Letra D. Deixar de preencher relatórios sobre o uso de força, dificultando a análise e investigação do ocorrido. Ou seja, quanto mais difícil, melhor? Não. Letra E. Recolher documentos desenvolvidos. Não tem sentido, não é seu papel. Você, polícia. Sei lá. Você, policial penal. Teve uma rebelião no presídio e aí para você repelir uma injusta agressão humana usando moderadamente da força, você acabou provocando a morte de um detento ali numa situação que ele estava agredindo você. Recolher documentos de todos os envolvidos? Ou você, policial, está fazendo um raid na rua, teve uma situação muito semelhante, você tem que recolher documentos envolvidos? Não tem lógica isso daqui. Então, questão número 7, letra C de coração. 8. Aqui já é processo penal, né? Essa prova de processo penal foi mais difícil. Por que ela foi mais difícil? Por um motivo bem simples. Ela cobrou coisas que normalmente não se cobram em concursos policiais. Ela surpreendeu. Ela foi difícil numa ideia de surpreendente. Ela cobrou algo não esperado. Mas é o que eu sempre falo para os alunos. Leia o Código de Processo Penal, leia o Código Penal. Sério. Quem lê a letra da lei passa antes, gente. Passa mais fácil. Você sofre menos para passar. Então, a dica é, leia o CPP, leia o CP. Ah, Alan, nossa, eu não tenho dinheiro para comprar. Não tem problema, jovem. Não tem nenhum problema. Sabe o que você vai fazer? Olha que legal.
Eu já fiz isso num outro vídeo, eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Eu não sei se você assistiu o vídeo da revisão de guarda municipal, mas olha só. Tem uma pastinha aqui no meu computador. Processo penal. Tem os materiais que eu coloco, os cursos, enfim. Tem os meus materiais de estudo pessoais. Olha que lindo. Vou compartilhar a telinha com vocês aqui. Deixa eu ver, documento 1. Meu sonho é que quando eu tiver que trocar de tela, isso aqui atualize na velocidade que eu desejo. Atualizou. Aqui agora você já está vendo. Tá aparecendo para mim. Olha só o que eu fiz. Eu simplesmente peguei, copiei e colei. Tem algum mistério em fazer isso? Não, não tem nenhum mistério. Vou te mostrar que não tem nenhum mistério. Código de processo penal. Vou abrir aqui no Google e vou te mostrar. Você vai vir aqui, ó. Vou pegar o que já está aberto aqui. Não, esse aqui é meu. É impressionante como esse negócio não atualiza direito, cara. Sensacional. Agora foi. Olha aqui. Nossa, é muito difícil fazer isso. Dificílimo. Olha aqui. Total de R$0 que eu gastei. Ctrl A para selecionar tudo. Por que Ctrl A? De Ctrl Alt, Ctrl tudo. Aí você vai criar um documentozinho no Word. Você já deu Ctrl A, selecionou tudo. Depois você vai dar Ctrl C, que é para copiar. Aí você vem aqui no Word e vai dar Ctrl V. Aí eu vou te mostrar como vai ficar. Esse aqui é o meu. Esse aqui é o que eu estava fazendo com vocês. Esse aqui é o Google Map, o Google Drive. Agora vai, quer ver? Olha aqui, ó. Olha só, como que eu sou um gênio da informática. Simples, olha aqui, ó. Olha que maneiro. Copiadinho, cara. De boa. Não tem desculpa. Você não pode apresentar uma desculpa para não ter o Código Penal à sua disposição. Não existe nada que você possa inventar de desculpa que você vai me convencer que você não tem acesso ao Código Penal ou ao Código de Processo Penal. Agora vamos voltar aqui. Dito isso, né? 8. Durante a execução de pena ou durante o tempo em que ela se furtar ou condenada, poderá ser imposta medida de segurança. Medida de segurança não é pena, né? Medida de segurança é imposta ao inimputável, é um tratamento. O tratamento pode ser detentivo ou ambulatorial, que é praticamente a pessoa... Aliás, praticamente não. A pessoa tem um problema mental ali, que, enfim, ela não compreende o que está acontecendo, ela vai receber um tratamento. Se ela estava presa, isso aí vai virar um tratamento ambulatorial. Se o juiz ou o tribunal na sentença deixar de aplicá-la ou de excluí-la expressamente. Tá certo. Item 1 tá certo. Por que ela não está inclusa expressamente na sentença? Porque, às vezes, a inimputabilidade é posterior à sentença. Eu já peguei casos assim. Que a pessoa, na data do crime, ela gozava de plena saúde mental e física. Só que, num dado momento, ali, por complicações de saúde, ela se tornou uma pessoa inimputável. Ok? 2. A ordem de internação expedida para executar-se medida de segurança detentiva conterá a qualificação, o teor da decisão e a data em que terminará o prazo mínimo da internação. Na letra da lei pura, né? Até no final do material, gente, eu coloquei o gabarito comentado, tá? O gabarito tá comentadinho, bonitinho, tá? Aqui, ó. Por quê? Para você ter um materialzinho bacana aí à sua disposição, material de qualidade.
2 está certinho também. 3. Se estiver solto internado, expediciar mandado de captura. Será cumprido por oficial de justiça ou autoridade policial. Isso aqui tá certo, mas olha só. Imagina eu. Tava conversando isso com um amigo, um colega oficial de justiça esses dias. Rapaz, a gente fica muito vendido, né? A gente não tem arma. Pelo menos não funcional, né? A gente não tem porte funcional. A gente anda sozinho, né? Eu e Deus. A gente não tem ali um apoio, uma viatura, a gente não tem um rádio de comunicação. Eu pergunto, como que a gente, oficial de justiça, vai cumprir o mandado de prisão? Tava conversando isso com um amigo meu esses dias, porque ele tá com mandado de prisão para cumprir. Ele falou, rapaz, olha que situação. Eu falei, pois é, cara, a gente fica muito vendido. E por que o juiz faz isso? Olha lá, não tinha que ser a polícia? Tinha, mas assim, a gente é um funcionário da justiça. Então, na lei está previsto que a gente pode fazer esse cumprimento, essa captura. Mas assim, gente, como que a gente faz isso no mundo real? Eu até hoje não peguei nenhum mandado de prisão para fazer. Esse colega não, ele pegou citação mais prisão. Em São Paulo, por exemplo, que é onde eu trabalho, tem um setor lá, esse colega estava explicando para mim que ele já lidou com necessidade de pedir apoio policial em algumas ocasiões. Tem um setor específico para apoio de oficial de justiça. Eu não sei se ao longo de todo o Brasil é assim, né? Se você conhece essa realidade, pode falar. Mas eu acho bacaníssimo isso da polícia de São Paulo, que tem esse setor lá, se liga o 90, você dá a sua localização, daqui a pouco a viatura chega. Mas, então, significa que eu posso sair prendendo os outros por aí. Imagina pegar um mandado de prisão pra fazer. Você vai olhar a folha de antecedentes criminais do cara. 3 homicídios, 4 tráficos, 8 roubos. Aí eu lá, poxa, olha só, será que o senhor poderia gentilmente ser preso? 4. A internação das mulheres não precisará ser feita em estabelecimento próprio ou em sessão especial. Isso aqui você mataria sem precisar ler a lei. Imagina, pode misturar mulher e homem? Não pode, né? Senão vai dar problema. Isso é óbvio. Então, o que está correto aqui? 1, 2 e 3 estão corretas. Caraca, 1, 2 e 3 estão corretas. Então, se você matasse a 4, que não está muito difícil, você... Deixa eu ver até se... Você matou a 4. Então, você já pode excluir a letra B. Aí, se você souber, pelo menos isso aqui, que é razoavelmente... A 2 e a 3 são razoavelmente lógicas, você basicamente vai ficar com a 1, com a letra A e com a letra D, tá? É o que eu falei com vocês. Nem sempre você precisa saber todos os itens. Às vezes, ali por feeling, você vai conseguindo matar a questão. Vamos ver, número 9. Paulo, Deixa eu só ver qual gabarito que eu coloquei aqui. Acho que eu coloquei o gabarito errado no material de vocês. Não, tá errado isso aqui. Esse gabarito aqui tá errado. Assinar a opção correta à luz da súmula 695 do STF. A súmula 695 do STF vai falar pra gente que... Vamos ler a questão, né? Larga de ser preguiçoso, Alain. Vai ler a questão. Paulo, após a extinção da pena privativa de liberdade a qual havia sido condenado, ainda resignado com a pena extinta, consultou seu advogado acerca das medidas a serem adotadas. Nessa consulta, o advogado orientou a impetrar HC, visando resguardar seus direitos. Não. Se a punibilidade já está extinta, não cabe habeas corpus, súmula 695 da CTJ. Alain, por que não cabe? Gente, pensa comigo. O habeas corpus se presta a tutelar a liberdade de locomoção. Vocês estudaram isso lá em Direito Constitucional. Pode ser a violação da liberdade em si mesma, quando a pessoa já está presa, ou pode ser a ameaça à liberdade de locomoção. Seria o habeas corpus preventivo, né? O que vocês veem aí quando esses influenciadores vão para prestar depoimento de CPI, que eles impetram o HC preventivo, né? Para não correr o risco de ser preso ali. Então vamos lá. Letra A, é cabível impetração de habeas corpus? Não, não cabe. Letra B, não cabe. Letra C, não cabe habeas corpus, mas caberá mandado de segurança visando livramento condicional. Cara, se a punibilidade já está extinta, como que vai caber livramento condicional? Né? Não tem nem sentido, mandado de segurança não faz lógica também nenhuma. Letra D, não caberá habeas corpus, pois já se encontrar extinta a pena privativa de liberdade de Paulo. Cabrita letra D, tá? Alan, mas se ele ficou preso além do tempo, o que ele pode fazer? Aí ele ingressa com uma ação de responsabilidade civil em face do Estado, né? Pedir indenização por danos morais. 10. Policial penal
ao tomar ciência da ordem judicial que determinou a soltura, na forma do artigo 655. Isso aqui, cara, é aquela questão, né? Que ou tu sabe porque tu leu, ou tu não sabe. E advertido verbalmente, multado, gabarito é a letra B. Sem prejuízo das penas em que correr, multado em razão de sua conduta. Tem muito o que fazer aqui não. Tem que ler o 655 do Código de Processo Penal. Mas olha só. Advertido verbalmente? Pô, pera aí. O cara procrastina a soltura de um preso. Será que ele só vai ser advertido verbalmente? Preso imediatamente em razão da sua conduta. Você até poderia marcar essa aqui. Premiado, demitido sumariamente. Sumariamente significa sem qualquer defesa? Também não, né? Então você poderia ficar na dúvida entre a letra C e a letra B de bola. Porém, como ele está pedindo na forma do 655, você deveria responder tal qual está previsto no dispositivo penal. 11, está anulada, tá? Cuidado que vocês veem pela internet aí, às vezes estão fazendo comentários aí a respeito dessa questão 11, são comentários equivocados, tá? Por que está anulada? Porque existem duas alternativas corretas aqui. A letra B, de fato, o STF fala que existe uma necessidade de comprovar a imprescindibilidade da presença, né? Porque a própria lei fala, se o agente é imprescindível, tá? Se o agente é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos, pode ter substituído a prisão preventiva por uma prisão domiciliar. Ora, como que eu vou presumir que uma pessoa é imprescindível? Uma pessoa aleatória é imprescindível? Não dá, tá? Diferentemente, foi o caso da letra E. Porque na letra E, ele não fala, o legislador não fala agente. Um agente é um... Quando ele fala o agente comprove a imprescindibilidade... Nossa, blá blá blá. Quando ele fala que o agente é imprescindível, esse agente pode ser qualquer pessoa. Pode ser um tio, pode ser um primo mais velho, pode ser um irmão, pode ser um avô, pode ser qualquer pessoa. Pode ser o padrinho, pode ser o tutor, pode ser qualquer pessoa. Agora, mãe é mãe. Mãe é mãe. Então, letra E também está correta, sem necessidade de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho. O STF fala exatamente isso aí, tá? Lembrando que também o STF fala que não há que se conceder prisão domiciliar à mãe se ela tiver praticado um crime de violência ou grave ameaça, um crime contra a própria criança ali. Então, pensa comigo. A mulher foi lá e tentou matar o próprio filho. Eu vou lá e vou aplicar uma prisão domiciliar para ela, substituindo a preventiva, se ela tentou matar o próprio filho? Não tem sentido, né? Gestante no segundo trimestre. Não. A lei não faz essa ressalva de segundo trimestre. A lei só fala gestante. O agente for homem e possuir filho menor de 2 anos de idade, independente de ser o único responsável. Não, no caso de homem, precisa ser o único responsável. Mulher, sendo comprovada a indispensabilidade para prestar... Sendo comprovada a indispensabilidade da sua presença. Não, ela não precisa comprovar a indispensabilidade. Por quê? Porque o STF fala que essa indispensabilidade é presumida. 12. O princípio da não autoincriminação, conforme interpretado pelo ordenamento jurídico brasileiro, garante ao acusado em um processo penal o direito de permanecer em silêncio, o direito de não ser constrangido a confessar a prática do ilícito e a exigência de falar a verdade. Não. Ele só tem... na verdade, se você é acusado ou se você é mesmo investigado em processo, você pode mentir, né? Não que você tenha o direito à mentira, né? Não que você tenha um direito subjetivo de mentir, mas existe uma tolerância para com a mentira feita, para com a mentira externada pelo réu, pelo acusado ali, desde que, obviamente, essa mentira não incrimine outras pessoas. Se ele só mente para se defender, tá tudo certo. Por exemplo, foi pego com 10 quilos de cocaína pura. O juiz pergunta, réu, essa cocaína aqui era sua? Era minha. E você estava com essa cocaína para quê? Para traficar? Não, é para cheirar. Mas você cheira 10 quilos de cocaína, excelência. 1 quilo por mês. Se eu fosse o juiz, eu falaria, haja nariz, né? Imagina cheirar 1 quilo de cocaína por mês. Então, letra A, esse finalzinho aqui cagou a questão. Letra B, permanecer em silêncio. O direito de não ser constrangido a confessar, tá certo? De não praticar comportamentos ativos que o incriminem, tá certinho. O direito de não produzir provas invasivas. Tá perfeito. Letra B de bolígrafo. Letra B de baixinho. Letra B de Bene. B de Naldo Bene. Letra C, mentir em qualquer circunstância durante o processo, incluindo a apresentação de falsas acusações contra terceiros. Não.
Não. Aí não, aí ele vai responder, né? Por calúnia ou até, dependendo do contexto, por denunciação caluniosa. Letra D, não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo. O direito de não produzir provas invasivas e a obrigação de colaborar com todas as investigações. Não, ele não é obrigado a colaborar com nada. Né? Se ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo, ele não é obrigado a colaborar com nada. A única ressalva que nós temos aqui são de condutas de mera tolerância, né? De comportamentos passivos. Por exemplo, aquela questão lá do teste do bafômetro. Se o teste do bafômetro for aquele teste de captação de moléculas de ar, que são expelidas quando o indivíduo expira, vamos supor, ele está paradinho. Aí vem alguém aqui, aí imagina que eu venho aqui com um etilômetro. Aí eu passo assim, porque o cara está expirando, eu passo aqui. Ele é obrigado a tolerar esse comportamento? Sim, porque não é um comportamento invasivo, não é uma conduta invasiva de quem está fazendo isso, e ele não está praticando um comportamento ativo, ele está praticando um comportamento passivo, uma mera tolerância. Aí, nesse caso, o STJ fala que realmente ele é obrigado a suportar isso, porque é uma mera tolerância. O outro exemplo é o reconhecimento, tá? Reconhecimento pessoal, no caso. Raio-X também. Eu pego muita coisa de aeroporto, né? Para fazer ali, mandar de aeroporto. Tem muita prisão em aeroporto, gente. Muita prisão em aeroporto por tráfico de drogas. A pessoa passa ali no raio-x, mesmo que ela não concorde, ela pode passar porque é uma mera tolerância. Letra E, né? Não responder as perguntas da acusação, tá certo, até aí tá certo. Inclusive o STF, as cortes superiores falam que ele pode escolher quais perguntas ele vai responder, tá? O réu, tem juiz que se incomoda com isso. Agora, o réu tem o direito, o STJ, o STF já falaram que o réu tem o direito de escolher as perguntas. Ele pode responder algumas da acusação e outras não. Ele pode responder todas, ou ele pode responder somente as perguntas da defesa, ou ele pode responder zero. Zero, tá? Ele não é obrigado a responder as perguntas da acusação. Ele pode escolher quais perguntas ele vai responder. O direito de não produzir provas contra si mesmo e a obrigatoriedade de testemunhar contra outros acusados. Não existe obrigação de... Quem tem a obrigação de testemunhar falando a verdade, salvo se for uma testemunha que preste compromisso, é a testemunha. Quem deve dizer a verdade é a testemunha, desde que isso não a incrimine, né? Então, o réu também não tem essa obrigação de... Ele, como corréu, não tem a obrigação de testemunhar contra os outros acusados. Com base em entendimentos jurisprudenciais da STJ acerca do monitoramento eletrônico, indique a opção correta. A falha no carregamento da tornozeleira eletrônica configura falta grave, pois impede o monitoramento do apenado. Tá certo, tá? Eu acho que muita gente pode ter errado por causa desse finalzinho aqui, o que é equivalente a uma fuga, mas tá certo. A STJ vai falar que rompeu a tornozeleira, deixou de carregar ou violou o perímetro ali dentro do qual a pessoa com tornozeleira deve ficar, isso vai configurar falta grave. E aí, ele vai responder, ele vai ser apenado dentro desse cenário aí, em que ele incorreu. Galera, chegamos ao fim. Acho que o vídeo ficou mais extenso do que eu pretendia, mas estou tateando ainda, estou aprendendo a mexer nesses vídeos. Pode ser que um dia eu me aperfeiçoe nisso, né? Se eu não for tão burro a ponto de não aprender. Aqui, ó, coloquei um gabaritozinho aí para vocês, alguns comentários, justificativa de anulação e tal. E eu vou te pedir, se você conhecer pessoas que estão estudando para concurso e querem acompanhar o canal aí, se inscreve no canal, compartilha, comenta. E a gente vai criando outros vídeos, né? Já tem outras provas aí para comentar com vocês, são materiais aí que vai por mim, acredita. Acredita em quem já fez muito concurso. Enfim, já fiz muito concurso. Estou em outros concursos, em fase de outros concursos, e eu sei como que é fundamental você ter um material assim, que te direcione, né? Direcione, não fique trazendo informações a esmo. Galera, um forte abraço aí e até a próxima.